Muito bem. Bom dia de novo. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 22, que tem como tema profecias alentadoras na versão Grande Conflito ou profecias cumpridas na versão A Grande Controvérsia. A gente viu que ontem parou com uma frase muito significativa que diz que cada um precisava estar em pé ou cair por si mesmo. Falando do passado, né? Cada um precisava, mas a gente entende hoje claramente que o dia de que cada um vai precisar estar em pé ou cair por si mesmo já chegou, onde nós temos que tomar decisões, fazer escolhas, e pedir força ao Eterno para ser fiel até o fim. E lembrando da parte anterior, dos parágrafos anteriores que vimos, e quando fala da parábola das 10 virgens, diz ali bem claro que aqui é apontada a igreja que vive nos últimos dias, a mesma indicada no final do capítulo 24 de Mateus. Então, a gente percebe que tudo se encaixa, tudo está acontecendo, e a gente vê que tudo isso está sendo que foi revelado realmente para nos mostrar aonde o povo do Eterno falhou no passado, né? E para corrigir o rumo da nossa história, para não sermos ou não estarmos envolvidos no mesmo erro. Ainda antes de orar, no capítulo anterior diz que após o desapontamento, né, da primavera ali, o que aconteceu? Muitos continuaram a investigar as Escrituras, estudando cuidadosamente as profecias para obter maior luz. E é o que nós estamos fazendo, estudando o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, para nos dar maior luz, para não errarmos o caminho que é estreito, o caminho que muitas vezes será, entre aspas, solitário, um caminho que temos que nos desligar das coisas do mundo, né? E essas profecias nos mostram exatamente isso. Ainda do último parágrafo de ontem, diz assim, do parágrafo 10, nesse tempo de incerteza, estavam ali aguardando o esposo, está demorando, não é para agora, diz assim, neste tempo de incerteza, o interesse dos superficiais e indiferentes logo começou a desmoronar. Seus esforços se enfraqueceram, mas aqueles cuja fé achava-se embasada no conhecimento pessoal, lembre sempre disso, que a gente já falou da fé coletiva, e tem que ser pessoal, tá? O conhecimento pessoal da Escritura Sagrada tinham uma rocha sobre seus pés, a qual as ondas do desapontamento não poderiam abalar. Então, dentro desse resuminho rápido aqui, vamos orar e dar continuidade ao capítulo 22, a partir do parágrafo 20. Oremos. Santo Eterno, maravilhoso, estamos nesse momento, Pai, te agradecendo pelo amanhecer deste dia, primeiro dia da semana, o amanhecer deste dia que nos dá oportunidade de graça, de misericórdia, e é nessa oportunidade que nós queremos nos colocar em tuas mãos, permitir a atuação do teu Santo Espírito, que nos guia a toda a verdade, que nos consola e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E toda essa mensagem que nós estamos aprendendo, revendo ou descobrindo sobre essa luz que tem sido derramada nesses estudos, tem feito diferença na nossa vida. Temos entendido o tempo urgente de posicionamento, temos entendido pouco tempo resta, estamos em tempo de juízo,
e como em tempo de juízo, como vivia o povo do passado, em arrependimento e contrição, nós devemos viver também em busca de santificação, em busca de caráter transformado. Por isso estamos aqui pela fé, contemplando a tua face, através do nosso representante, o único que teve o poder de abrir o livro. Quando João viu que ninguém tinha condição de abrir o livro, ele chorou, mas logo foi revelado que sim, o Cordeiro tinha condição de abrir o livro. E é esse Cordeiro, é esse que se fez carne e habitou entre nós, esse que hoje é o nosso representante, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote. Estamos chegando em tua presença pelos méritos dele. Obrigada, Pai. Obrigada por tamanho sacrifício de enviar o teu filho. Estamos agradecidos por estarmos alcançando mais um início de semana. Que tenhamos, durante todos esses dias, os olhos abertos e tenhamos a vontade de buscar e de viver a tua verdade. Queremos ser fiéis, queremos ser íntegros, fazer a tua vontade. É verdade que muitas vezes falhamos em pensamentos, em atos, nas nossas escolhas, mas nesse momento pedimos em arrependimento, perdão pelas nossas falhas, perdão porque muitas vezes nos esquecemos de clamar pelo teu Santo Espírito, nos esquecemos de dar liberdade para que o nosso eu seja quebrado, seja destruído, para tirarmos de nós o hábito do eu acho e viver o assim de Senhor. Completa a obra que começou na nossa vida, na vida de cada um. Faz parte desse grupo, que esse vídeo tem alcançado, de muitos que também não nos conhecem, que nós não conhecemos, mas que têm buscado te adorar em espírito e em verdade, porque esses é que serão encontrados por ti, diz a tua palavra. Nós cremos que tua palavra é fiel. Por isso estamos aqui. Fala conosco mais esse trecho que vamos estudar. Tudo que estamos aprendendo não seja apenas um aprendizado superficial, não seja algo que apenas seja para conhecimento, para viver uma religiosidade superficial. Nós queremos, de fato, ter comunhão contigo, te conhecer, contemplar para sermos transformados. Queremos que, por favor, tira de nós o orgulho de Laodiceia, tira de nós a cegueira espiritual de não entender que o tempo é urgente. É necessário tomarmos decisões que nos confirme, que seja testemunho para os que nos rodeiam para a eternidade. Obrigada por tudo. Cada um presente, cada família representada, que vão assistir esse vídeo em algum outro momento, esse grupo de estudo, o grupo do outro estudo bíblico, o grupo do estudo do Apocalipse, do sábado à tarde, e tantos outros que nós não conhecemos nem participamos, mas que têm feito o seu trabalho. Cuida de todos nós. Visita mais uma vez, te pedimos enfermos, as famílias enlutadas, e fala conosco, pelos méritos do teu Filho, nosso Salvador Messias. É que nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos, com mais uma vez, perdão por todos os nossos pecados. Amém. 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 Vamos lá, então. Amém. Continuando do parágrafo 11, desta vez, e observem, né, como esses parágrafos, eles têm sempre algo significativo. Para quem não faz, faça. Pegue um marca-texto, comece a ler, marcando. Você vai ver no final que praticamente tem capítulo que todo ele é marcado, porque é muito significativo. Isso é bom para quando você precisar lembrar de onde está, já ver lá a marca. Mas vamos seguir, então. Por este tempo,
começou a aparecer o fanatismo. Alguns que haviam professado ser zelosos crentes na mensagem rejeitaram a palavra de Deus como o único guia infalível e, pretendendo ser guiados pelo Espírito, entregaram-se ao governo de seus próprios sentimentos, impressões e imaginação. Olha, Alguns houve que manifestaram um zelo cego e fanático, condenando a todos os que não lhes sancionassem o proceder. Suas ideias e atos fanáticos não encontraram simpatia da grande corporação dos adventistas. Serviram, no entanto, para acarretar o opróbrio à causa da verdade. Satanás, por esse meio, estava procurando opor-se à obra de Deus e destruí-la. O povo tinha sido grandemente abalado pela obra do advento. Haviam-se-lhe convertido milhares de pecadores e homens fiéis dedicavam-se à tarefa de proclamar a verdade, mesmo no tempo de tardança. O príncipe do mal perdia seus súditos e, no intuito de acarretar a ignomínia à causa de Deus, procurou enganar alguns que professavam a fé, levando-os a extremos. Seus agentes estavam alerta para apanhar todo erro, falta e ato indecoroso e apresentá-los ao povo exageradamente, a fim de tornar odiosos os adventistas e sua fé. Assim, quanto maior fosse o número dos que ajuntasse para professar fé no segundo advento, possuindo-lhes, ao mesmo tempo, o coração, tanto maior vantagem alcançaria e chamava para eles a atenção como representantes de todo o corpo de crentes. Satanás é o acusador de nossos irmãos, e é o seu espírito que inspira os homens a espreitar os erros e defeitos do povo do Senhor, conservando-o sob observação enquanto deixa ignoradas suas boas ações. Ele está sempre em atividade quando Deus opera pela salvação das almas. Quando os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, Satanás vai também entre eles. Em todo avivamento está ele pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Quando estes aceitam alguns pontos da verdade e adquirem um lugar entre os crentes, opera por meio deles a fim de introduzir teorias que enganarão os incautos. Não se prova que qualquer homem seja cristão verdadeiro por encontrar-se em companhia dos filhos de Deus, mesmo na olha, casa de culto e à mesa do Senhor. Satanás frequentemente ali se acha, nas ocasiões mais solenes, sob a forma daqueles que pode usar como agentes. O príncipe do mal disputa cada polegada de terreno em que o povo de Deus avança em sua jornada rumo à cidade celestial. Nenhuma reforma, em toda a história da Igreja, foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo de Paulo. Onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns havia que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceitas, excluiriam finalmente o amor da verdade. Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pelo procedimento de pessoas fanáticas que pretendiam haver Deus falado diretamente por meio delas e que, portanto, colocavam as próprias ideias e opiniões acima do testemunho das Escrituras. Muitos a quem faltavam fé e experiência, mas que possuíam considerável presunção, gostando de ouvir ou de contar alguma coisa nova, eram seduzidos pelas pretensões dos novos ensinadores e uniam-se aos agentes de Satanás na obra de derruir o que Deus levara Lutero a edificar. E os Wesley e outros que abençoaram o mundo pela sua influência e fé, encontraram a cada passo os ardis de Satanás, que consistiam em arrastar pessoas de zelo exagerado, desequilibradas e profanas, a excessos de fanatismo de toda sorte. olha só que situação. Peraí, deixa eu anotar o tempo aqui para 14:46. A gente vê aí que. Cadê? Vê citações importantes, né? Uma delas diz que Satanás sempre está ativo quando Deus trabalha para a salvação das almas.
Em todo reavivamento, ele está preparado para introduzir os não santificados de coração e desequilibrados de mente. Nenhum homem prova ser o verdadeiro cristão por ser encontrado em companhia dos filhos de Deus, mesmo na casa de culto e ao redor da mesa do Senhor. Satanás ali se acha com frequência nas mais solenes ocasiões, sob forma daqueles que pode usar como seus agentes. Misericórdia. O príncipe do mal disputa cada polegada de terreno em que o povo de Deus avança em sua jornada rumo à cidade celestial. Guarde esta informação. O príncipe do mal disputa cada polegada de terreno em que o povo de Deus avança em sua jornada rumo à cidade celestial. Por isso, o perigo de fazer concessões só um pouquinho, só uma polegadinha, só hoje. Não, esse negócio de sábado, esse negócio de deixar de comer isso, aquilo, esse negócio de fazer à vontade mesmo, de perceber, né, o vinho de Babilônia, não, para que isso? Olha, só hoje. Ele aproveita, disputa cada polegada de terreno. Percebe como a coisa é séria. E aí fala aqui sobre os dias de Paulo. Onde quer que o apóstolo erigisse a igreja, havia alguns que professavam receber a fé, mas infiltravam heresias que, se aceitas, extinguiriam finalmente o amor da verdade. Aí fala de Lutero, que também sofreu grande perplexidade e angústia pelo comportamento de gente fanática, que reivindicava ser porta-voz direta de Deus e que, portanto, punham suas próprias ideias e opiniões acima de quê? Do testemunho das Escrituras. Observa como a história se repete. E aí diz: muitos que tinham falta de fé, observa, e experiência. Observa aqui que não é apenas ter fé. E hoje, como nós comentamos, hoje existe muito a fé coletiva. Tem que ter experiência, entende? Lembra que o testemunho fala que muitos que abraçam a terceira mensagem angélica não tiveram experiência nem na primeira, nem na segunda. Né? Então, observa a importância. Aí diz assim, ó, Escrituras, muitos que tinham falta de fé e experiência, ou seja, não tem experiência nenhuma, e a fé coletiva, mas que possuíam considerável autossuficiência e amavam ouvir ou contar algumas novidades, eram enganados pelas pretensões dos novos mestres e uniam-se aos agentes de Satanás em sua obra de derribar o que Deus havia movido Lutero a levantar. E os Wesleys e outros que abençoaram o mundo por sua influência e fé, enfrentaram a cada passo, observa, os engodos de Satanás, que levava pessoas desequilibradas, extremistas, e observa agora, e não santificadas a fanatismo de toda espécie. Então, vai vendo que a gente vai percebendo o que ocorreu na história do passado está exatamente ocorrendo novamente nos nossos dias, no nosso meio, né? No meio evangélico em geral, e nós estamos também nesse meio. Por quê? Lembrando que esse livro, que é o testemunho de Jesus, primeiro ele deve ser aplicado a nós, como um povo que assim acreditamos que temos uma missão especial, como também ao outro. Por isso que o próprio testemunho diz que seria importante que em cada lar tivesse um livro desse.
entende? E quando fala isso, não é cada lar não adventista, é cada lar mesmo, incluindo o nosso. E, infelizmente, muitos têm, mas na versão condensada, muitos têm, falando do nosso como adventista, né? Muitos têm na versão condensada, muitos têm, mas não estudam, como eu fiz durante 20 e tantos anos, né? Então, a gente vê que, na verdade, temos, mas não conhecemos. Percebe? Temos, mas não conhecemos. Por isso que é importante entender que quando a Bíblia fala o povo que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, como eu já falei no início desse estudo, ou em outros momentos também, não é ter o livro no celular, na estante, a coleção de todos os livros, os originais de mil e não sei quanto, não é isso. O ter ali, quando você vai profundamente estudar, é ter conhecimento, é ter vivência, é ter experiência. Então, é muito mais profundo do que essa superficialidade que a gente vive. E hoje ainda mais. Por quê? Porque hoje não é colocado mais como testemunho de Jesus. Hoje é colocado como um livro de uma escritora americana, de uma escritora muito famosa, e deixa de ter a profundidade, deixa de ter o efeito. Se você começa a pregar essas profecias que despertam, que mostram o erro, que mostram o caminho errado, mas que também mostram o resultado de quem for fiel, o resultado de quem não for fiel, aí você não pode pregar, porque não pode, porque dá medo no povo, não pode, porque não é extremismo, porque isso que ela escreveu foi para o tempo dela, não foi para agora. Só que se a gente leva em conta que é o testemunho de Jesus, não é para agora, não, é para hoje, é para todo instante. Ok? Mas vamos seguir, então, com os slides, né? E depois vai falar sobre Guilherme Miller e tal, que é na sequência de amanhã. Vamos lá. Rejeitar a Bíblia como guia supremo é o primeiro passo para o engano. Quando sentimentos substituem a palavra, o caminho fica aberto para o erro. E hoje tem muito, que a gente vê aí nas demais religiões, tem muito Deus me mostrou, Deus me disse, Deus falou comigo, Deus mandou te dizer, né? E muitas vezes essa revelação, ela não está de acordo com as escrituras. Lembrem que toda vez, hoje é assim, as pessoas aceitam qualquer pessoa que se diz profeta, assim, que fulano é profeta. Eu tenho uma profecia para você, que Deus mandou dizer uma profecia para você. Só que quando você vai parar a Bíblia, quando você vai entender o que é que um profeta fazia de fato, aí o que acontece? Você percebe que o Eterno levantava o profeta quando o povo dele estava rebelde, quando o povo dele estava em apostasia, em rebelião, e lembrando que a rebelião, a palavra compara o quê? A rebelião, a feitiçaria, de tão sério que é. Então, essa, essa, nessa atualidade, todas as denominações usam a Bíblia como base. Usam aquela história de que aqui é a igreja verdadeira. Usam aquela frase, né? Aqui é a igreja verdadeira. Usam, mas, porém, a Bíblia está sendo rejeitada. Por quê? Porque é pisada. Porque isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui foi passado, isso aqui não vale mais. E aí, quando você volta às origens, quando você vê... Ontem eu estava ouvindo o livro de Jeremias. Se o Eterno permitir, a gente vai ouvir ele junto semana que vem, no sábado e no domingo. Gente, parece que foi escrito ontem. As coisas que o Eterno mostrava e outra.
Quando ele levanta o profeta, ele para mostrar ao seu povo onde está o erro, para que mude a rota, para que mude o caminho, para dar oportunidade de arrependimento, entende? Então a gente tem que voltar às escrituras. Hoje as pessoas estão aceitando tudo, por quê? Porque é pregado um evangelho que todo mundo quer ouvir. O evangelho deixou de ser eterno, porque o eterno mostra amor, mas mostra juízo, e hoje é só o evangelho que mostra o amor. Então, cuidado, cuidado, tá? Rejeitar a Bíblia é o primeiro passo para o engano. E rejeitar não é pegar a Bíblia e queimar e rasgar e dizer isso não presta, não. Rejeitar é ter ela na mão, é ter ela no celular, é ter ela no culto, porém não dar a ela a importância devida. Ok? Ponto 2. Nem todo zelo é sinal de espiritualidade. Zelo sem equilíbrio bíblico produz fanatismo e não santidade. Verdadeira fé gera humildade, não arrogância espiritual. Hoje, o que nós mais vemos, mesmo no meio do povo da verdade presente, é uma arrogância espiritual. Infelizmente. Só que o equilíbrio deve existir, a humildade deve existir, e tudo isso produzir um caminho ou uma vida de santidade. Porque a Bíblia é bem clara: sede santo como santo é vosso Pai. Então não adianta você ter o zelo, né? Ter o zelo todo ali pela igreja, pelas coisas, pelos programas, por isso, por aquilo, pelos templos, pelas pessoas, pelos pregadores, aquele cuidado, aquela coisa toda. Só que isso não é sinal de espiritualidade. Cuidado, que a verdadeira fé, ela é alimentada pela palavra, como diz Romanos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e isso produz humildade. Se eu ainda estou sendo arrogante, espiritualmente falando também, tá? Eu preciso me converter. Eu não sei quantos assistiram aquele vídeo que eu coloquei no dia que eu não consegui abrir a sala do pastor sem meio. Que mensagem necessária. Quem não assistiu, vai lá no grupo, procura e assista. Entende? Procura e assista, porque é necessária para que a gente entenda. Então, cuidado com o zelo, porque isso não quer dizer não quer demonstrar que é sinal de espiritualidade. Ainda mais quando ele vem acompanhado de arrogância. Espírito Santo, o Espírito Santo não contradiz a palavra. Quem afirma ser guiado pelo Espírito, mas rejeita a Bíblia, está sendo guiado por si mesmo. Olha como isso é sério. E você sabe que ser guiado pelo eu, leva à destruição, ok? Porque não tem harmonia, não existe harmonia em dizer se é uma mulher de Deus, se é um homem de Deus, e a Bíblia é pisada, é rejeitada, não há transformação na vida, não há fruto do Espírito Santo, continua com os mesmos erros de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, entende? Continua com a mesma vida, cheio de arrogância, cheio de orgulho. Essa pessoa, será que ela é guiada pelo Espírito Santo? E talvez alguém pense assim: você está querendo dizer que está julgando A, B ou C? Não estou julgando ninguém, mas é pelo fruto que a gente conhece, percebe? Por isso, nosso testemunho é algo tão sério, porque estamos sendo observados. E através do meu testemunho, mesmo com a Bíblia debaixo do braço, mesmo pregando, mesmo sendo pastor ou algum cargo na igreja, eu posso estar pisando na lei, eu posso estar rejeitando a Bíblia. Por quê? Porque eu estou cheia do eu.
E um grande sinal dos últimos dias bíblico, só tu ir para as profecias, é a espiritualidade sem Bíblia. É a espiritualidade em forma de religiosidade, em forma de letra, em forma de programas. Entende? Lembra do capítulo passado? As coisas do mundo estão entrando, ou melhor, já entrou, né? Na igreja. E ali faz sorteio. Quantas vezes eu colaborei com isso na minha ignorância? Entende? Então, aí eu digo assim, eu colaborei com isso na minha ignorância, e hoje eu tenho luz, mas eu vou ficar quieta, porque se eu falar, o povo não vai gostar, então eu vou ficar aqui só no amém, concordando com tudo. Cuidado. Fé coletiva também é um grande perigo. Ok? Condenar quem discorda revela espírito fanático. A verdade convence, não oprime. O amor é a marca dos verdadeiros discípulos. A verdade convence, não oprime. Hoje, quem é condenado, quem é chamado de fanático, é quem quer viver a verdade. Mas o verdadeiro fanatismo é quem persegue quem quer viver a verdade. Para você estudar mais, se aprofundar, você vai entender isso melhor. Porque hoje, quem prega a verdade, quem vive a verdade, melhor dizendo, é oprimido, é perseguido, é difamado, é calado. Hoje, quem quer ser voz de profeta é jogado lá no lamaçal, como fizeram com Jeremias, como outros que prenderam. Então, cuidado, porque temos que ter os olhos abertos. A marca do verdadeiro discípulo é o amor. E quando você prega e vive o amor, você aponta também para a urgência do tempo de juízo em que vivemos. Ok? O fanatismo traz vergonha ao próprio à causa do eterno. Mesmo sendo minoria, atitudes extremas mancham testemunho coletivo. Erros públicos de poucos podem desacreditar muitos. Isso tem acontecido nos últimos dias. Isso tem acontecido. Misericórdia. Satanás atua com mais força onde o Eterno está trabalhando. Quanto maior o avivamento, maior o contra-ataque. Qual é o consolo para isso? A oposição confirma que a obra é genuína. Mantenham os olhos abertos. Mantenham os olhos abertos. Está aí. Satanás atua com mais força onde o Eterno está trabalhando. Vai observando os acontecimentos, vai observando os movimentos e você vai entender isso bem claramente, vai enxergar melhor isso. Ponto 7. O inimigo usa pessoas que professam fé, mas não são convertidas, não são consagradas, não são santificadas. Foi isso que a gente leu e é uma realidade. Ele prefere infiltrar-se do que atacar de fora. Vocês estão entendendo essa frase? Vocês viram aqui no relato desses parágrafos? Satanás prefere infiltrar-se do que atacar de fora. Nós já vimos em capítulos anteriores. Acho que até no segundo capítulo a gente fala sobre isso também. Ele mudou a tática. Ele mudou a perseguição, né, que houve lá no passado, dos mártires, de matar, de queimar. Ele mudou a tática. Não está dando certo, não. Quanto mais a gente mata, quanto mais sangue é derramado nas praças, mais aparecem esses crentes aí, esses cristãos, esses messiânicos. Então, vamos agora nos unir a ele. E aí, infiltrado, ele ataca. Ele coloca doutrinas, o vinho de Babilônia. Entende?
ele engana, misericórdia. Aparência de piedade sem transformação real. A gente falou isso várias vezes. Vive em forma de piedade, mas nega-lhe o poder dessa verdadeira piedade. Exagerar falhas é uma estratégia do acusador. Satanás destaca erros e silencia virtudes. Então, não julgue a obra do Eterno por exceções negativas, tá? Cuidado também com isso. E muitas vezes essas oportunidades por esses que são infiltrados pegam esses problemas, vamos dizer assim, e que muitas vezes nem são problemas, mas coloca coisa mais, como é que eu falo, mais acima do normal, para fazer uma propaganda, para destacar, né? Isso aí também é outro perigo. Tem que ter o equilíbrio, a gente tem que entender o tempo. Por quê? Porque como o Eterno sempre levantou seus profetas para mostrar onde seu povo estava errando, e mostrava mesmo, isso é inegável. Ele dizia: você está errado nisso, você está em apostasia, você está roubando, você está enganando. Entende? Então, como o Eterno mostra, para quê? Para dar chance de arrependimento ao seu povo. Satanás mostra para quê? Para é, para difamar, entende? Para afastar muito da fé. Nem todo frequentador de igreja é instrumento do Eterno. A presença no culto não garante fidelidade ao Senhor. Isso aqui engana muito a gente. Por quê? Não, porque fulano é o cargo, porque fulano é pastor, porque fulano é missionário, porque fulano é diretor, porque fulano é pregador, porque fulano é tesoureiro, porque é disso, é daquilo, é daquilo outro, é daquilo outro. Não perde um culto, tem a chave da igreja, abre e fecha. Isso não garante fidelidade. Aqui é onde mora o perigo da fé coletiva, tá? Estar na igreja não substitui comunhão com o Eterno. Estar na igreja, como eu sempre falei aqui, enquanto ainda tinha a oportunidade, que aqui na igreja todos são santos. E na igreja todo mundo é o santo, mas fora dela, o que é que eu tenho falado, vivido, comido, percebe? E muitas vezes nós estamos nesse pacote de fé coletiva, de achar que fulano é um exemplo, porque não falta um culto, porque tem cargo. Só que isso, hoje, eu já falei também aqui algumas vezes que o que tem acontecido na igreja como um todo, né, todas as instituições estão do jeito que estão, é reflexo da adoração que o membro, que é a liderança, tem fora da igreja. O reflexo de aceitar jogo de luzes no momento de adoração, parecendo uma boate, parecendo show do mundo. Hoje, o aceitar, não saber mais o que é santo, o que é profano. Gente, o que a gente está vendo de fogo estranho no altar do Senhor, pessoas que têm a vida lá fora, em show, que promove shows, que está envolvida em shows onde sabe que tem bebedeira, que tem prostituição, que tem tanta coisa errada. Aí a pessoa vai para o altar para oferecer um culto. O que, que aconteceu quando os filhos de Arão levaram fogo estranho para o altar, para o templo? Hoje ninguém mais, não existe mais diferença entre o que é santo e o que é profano. Entende? E depois disso tudo, tá lá na igreja cantando, louvando, e oh, que bênção, olha a comunhão que essa pessoa tem. Cuidado, cuidado. Satanás, ele é sutil. Olha o próximo tópico. Heresias entram de forma sutil. Começam com alguns pontos da verdade, mas desviam do centro.
É o que eu estava comentando ontem com Célia sobre algumas mensagens que a gente está vendo aí, de liderança. Oh, que mensagem linda! Cuidado, presta atenção, porque entre um caso e outro está lá o erro, mas você só vai perceber se você estiver vigiando, tá? Meias verdades são mais perigosas que mentiras abertas. Por quê? Porque a mentira a gente conhece logo, mas a meia verdade ela é enganosa, tá? Não esqueçam disso. Temos que vigiar. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de perigo, é um tempo de engano. Satanás fará sinais e prodígios para, se possível, enganar até os escolhidos, até os eleitos. E muitos estão, como eu estava no passado, confiando em doutrinas humanas, confiando em homens, confiando em. Peraí, confiamos em doutrinas, confiando em homens, confiando em pessoas, confiando no coletivo, né, na fé coletiva, e esquecem do individual. E meias verdades, eu pego um trecho, aplico do jeito que eu quero, são mais perigosas que mentira aberta. Por isso, sempre leia o capítulo, o contexto, o antes, o depois, para que seus olhos sejam abertos. Ponto 11. Pessoas sem maturidade espiritual são facilmente seduzidas. Presunção sem experiência gera vulnerabilidade ao erro. Esse é o maior perigo hoje, é o que mais tem acontecido. Qual é o sinal atual disso? Buscar por novidades espirituais acima da vida eterna. Vamos viver uma nova experiência, né? Vamos viver. Nossa, é novidade, está maravilhoso. É uma emoção, é uma coisa que nunca vivido antes. E aí a gente muitas vezes está envolvido nisso, está valorizando mais a emoção, as novidades acima da vida eterna. Isso é um caos, isso é um engodo. Cuidado com a presunção sem experiência. Isso é bem claro, porque o erro está aí. E nós que estamos buscando essa luz, podemos até dizer, o engano está aí, cai quem quer. Porque não tem como, diante de tanta luz que nós temos revelado através desses momentos, através dos estudos, através do Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, e ainda assim ver o erro e aceitar e participar, ser cúmplice. Pessoas sem maturidade espiritual são facilmente seduzidas pelo mundo, pelo novo evangelho, pela mensagem atual, que fala o que quer ouvir. Ponto 12. Satanás imita o sagrado para enganar. Ele imita. Lembra que a gente acabou de falar aqui que hoje não existe mais diferença do que é santo, do que é profano. O profano vai para o altar santo e faz do jeito que quer. E o santo, que deveria ser, tá? Vai para o lugar profano e diz que está louvando. Ele pode até louvar, mas esse louvor alcança o céu? Esse louvor alcança a eternidade? E as pessoas não estão enxergando, está tudo junto e misturado. Aí se reclama, e é um absurdo o que a escola de samba fez e botou um Jesus lá no meio do carnaval, que fez e aconteceu. E você levar a mensagem, um louvor para um show onde a bagaceira é feita, onde a nudez é revelada, onde é prostituição, é fumo, é droga, é bebida. Espera aí, tá certo isso?
Não tem mais diferença. Então, Satanás imita o sagrado para enganar. Olha isso, viu? Ele se apresenta até nos momentos mais solenes. O discernimento hoje é tão necessário quanto o entusiasmo. Cuidado com a mensagem que você está se alimentando sem ser bereano. Eu já falei da minha experiência aqui, não falei da vida de outro, não, falei da minha experiência aqui. Que aconteceu, por quê? Porque o meu líder na época falou sobre o pecado, comparou com o chocolate, vocês sabem a história. Temos que ter discernimento. Quando eu estava, eu e Miriam na igreja, que o pastor pregava às vezes sobre Gálatas, aquela mistura. Um olhava para a outra e dizia assim, o que é que está acontecendo, amiga? Mas a maioria estava toda ali, nossa, isso é uma bênção, maravilhoso que ele falou. Entende? Mas quando você vai para a essência do livro, ou o que está escrito, o que quer dizer aquilo, você diz assim, não, está misturado. Não tem como. Tem que ter discernimento. E vou dizer para vocês, mais do que nunca, nesse final dos tempos, mais do que nunca, abre, Senhor, os olhos meus, porque vai acontecer um falso reavivamento, vai acontecer uma aparência de piedade que já existe, vai ficar mais forte ainda, e quem não tiver discernimento, quem não tiver os olhos abertos, a humildade, vai cair no engano. E quando acordar, vai ser tarde demais. E tem uma parte que diz que muitos perseguirão os pastores, né? E perguntando por que você não me falou que era assim. Isso não vai acontecer só com os de fora que não conheciam o sábado, que não falaram, não. Isso vai ser geral, ok? Então não adianta ficar entusiasmado de que a igreja está crescendo, a igreja está inaugurando, a igreja batizou não sei quantos, e o batismo nós falamos até ontem. A ordem dos itens do santuário, a ordem de consagração para ter os pecados limpos, né, para ter os pecados perdoados, foi mudada. Começa no santuário com o altar de sacrifício. Hoje tiraram o altar de sacrifício, hoje já vai direto para o batismo. Para que sacrificar o eu? Para que mortificar o eu? Para que reconhecer pecado? Ninguém prega mais sobre arrependimento. E aí ninguém prega mais a voltar aos marcos antigos. Aí a gente vai para 1 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é assim? E aí vai continuando e fala, e se converter dos seus maus caminhos. Então, ou seja, é condicional. Mas isso não se prega hoje. Se prega aqui, viva como você quer, vai pecando até Jesus voltar, e ele ouve suas orações. Vai lá, que ele é bom, ele é misericordioso, ele é maravilhoso, e tudo isso é verdade. Mas a bênção é condicional. Ah, Jô, você está falando que eu tenho então que viver na obediência para receber a bênção, para ser salvo? Entenda do jeito que você quer, mas você já tem, eu creio, maturidade suficiente para discernir sobre isso. Ok? Por quê? Porque acreditar e conhecer, Satanás também faz, mas não obedece. Ponto 13. Toda reforma verdadeira enfrenta distorções. Fanatismo sempre tenta parasitar o movimento do eterno. Isso aconteceu com Paulo, com Lutero, com os Wesley, acontece nos dias de hoje. Ponto 14. Colocar a opinião pessoal acima da Bíblia destrói a fé. Ah, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que é um absurdo isso que vocês estão falando, é um extremismo. Entende? Eu acho que não tem nada a ver. E aí vai o mundo entrando na minha vida e na sua. Cheio do eu acho. Cheio de opinião pessoal.
Isso, quando eu faço isso, eu não estou colocando a Bíblia de lado? Estou. E sem perceber, eu estou destruindo a minha fé. Foi assim no passado e continua sendo hoje. Ok? Nenhuma experiência, nenhuma opinião pessoal substitui o assim diz o Senhor. Nenhuma experiência, opinião pessoal substitui o assim diz o Senhor. Lembre disso. Colocar a opinião em cima, a sua opinião, eu acho, acima da Bíblia, destrói a fé. Ah, mas a fé? Não, minha fé? Você não conhece quem sou eu? Minha fé, olha, não perco o culto, tá tudo certo. Fé coletiva é perigosa. Porque no momento do vamos ver quem vai ter, quem vai ficar de pé, ou quem vai cair, vai ser pessoal. Ok? Mas se tiver também esse dentro do coletivo nessa condição, vai cair junto. Ponto 15, último ponto. O maior perigo não vem de fora, mas de dentro. Os ataques mais destrutivos surgem entre os que professam a fé. Eita! Será que essa perseguição não já existe? Será que esses ataques já não estão vindo de dentro para o povo que quer viver, né? Que prega e quer viver essa realidade? Examine a si mesmo, permaneça na palavra e busque equilíbrio, tá? Busque equilíbrio espiritual. A Bíblia, ou melhor, o testemunho é bem claro quando diz que os adventistas nominais entregarão os fiéis aos católicos. Os adventistas nominais. O que é que está dentro desse contexto? Aquele que leva o nome, aquele lá de Isaías 4. Leva o nome, sou chamado, mas queremos nos alimentar com o nosso próprio pão. Queremos o teu nome para cobrir a nossa vergonha. E por aí vai. Então, que realmente possamos buscar o equilíbrio, a força espiritual. O trecho mostra que, após um grande movimento espiritual, surgiu o fanatismo. Pessoas que professavam fé, observa o que é verdadeiramente fanatismo. Pessoas que professavam fé, rejeitaram a Bíblia como guia supremo e passaram a seguir sentimentos, impressões e ideias pessoais. Satanás se aproveitou disso para desacreditar a obra do Eterno, infiltrando erros, exagerando falhas e usando falsos zelosos para confundir, dividir e enfraquecer a fé. Assim aconteceu no tempo dos apóstolos, da reforma e dos grandes avivamentos, revelando que todo avanço espiritual sempre enfrenta oposição e distorção. E aí diz o apelo: permaneça firme na palavra. Não siga emoções. Busque um coração santificado, discernimento espiritual e fidelidade à verdade para não ser enganado nos dias finais. O trecho que eu li, para quem tem Bíblia Legado, a versão antiga, porque a versão nova eu não sei qual é o número da página, porque tem alguns acréscimos, né, como estudo e tal, mas está no comentário de Apocalipse 14, verso 9. E diz assim: os santos serão entregues à morte pelos próprios irmãos. Vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, semelhante a Judas, nos denunciariam aos católicos para obter a sua influência e ir contra a verdade.
Observa que hoje as instituições, eu digo, todas as nações estão bebendo do vinho, estão de mãos dadas, tá? E para obter influência, para ter vantagens, para obter lucro, essa igreja nominal, ou seja, ó, tem nome, entende? Como instituição, e os adventistas nominais, como Judas, entregarão os fiéis. Então, discernimento e posicionamento. Agora, lembre algo para a gente finalizar. O posicionamento vai me levar, vai te levar a ser perseguido, difamado, isolado. Aí é onde você tem que buscar. Você está pronto para isso? Porque verdadeiramente a igreja nominal não está preparando o povo para esse momento. Por isso que a fé coletiva é perigosa. Entende? Como é o negócio? Então, não brinquem com o tempo. Ou melhor, não desperdice o tempo. Não desperdice o tempo. Esse tempo presente agora, tá? Esse tempo presente agora, que é tempo de selamento, tempo de decisão. Porque se você deixar para amanhã, pode ser tarde demais. E tenhamos o meio do dia da semana, na presença do Eterno, né? De fato, vivendo em busca da santificação, sem a qual ninguém verá Ele. Ok? Bom dia, então. E que oremos uns pelos outros, oremos pelo projeto de estudar no sábado e domingo o livro dos pastores Standish. Tem muita coisa para ser feita, porque o tempo realmente está curto, mas que possamos continuar no caminho. Amanhã vamos dar continuidade a partir do parágrafo 15, tá bom? Bom dia. Oremos. Santo Eterno, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, a oportunidade de ver teu amor revelado através desta voz de profeta que é o testemunho de Jesus. Teu amor revelado, onde nos mostra os erros, onde nos mostra o resultado de viver no caminho errado, onde nos mostra a necessidade de clamar pelo teu Santo Espírito, que nos convence, que nos transforma, que nos guia a toda a verdade. Por favor, Pai Santo, não considera nossas falhas, mas é pelos méritos do teu Filho, nosso Salvador, a quem queremos estar ligados como videira verdadeira. Nós te agradecemos por essas bênçãos, bênçãos espirituais, bênçãos que abrem nossos olhos, que nos fortalecem. Em nome dele que agradecemos pelo perdão dos pecados e por mais este amanhecer. E se permitir, amanhã vamos dar continuidade. Obrigada por em nome do teu Filho, nosso Salvador. Pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã.